Agora a gente vai entender a contração muscular em si. Para a gente entender a contração muscular, a gente precisa entender de onde vem os sarcômeros. Como a gente já havia falado em alguns slides atrás, as fibras musculares são os próprios miócitos, então são as células que compõem o tecido muscular, certo? E elas são bem longilíneas. Cada fibra muscular é composto por um conjunto de miofibrilas. O que são miofibrilas? São conjuntos de sarcômeros, certo? Então, cada miofibrila tem um conjunto de fibras de miosina e um conjunto de fibras de actina. Dentro da miofibrila existem então os sarcômeros, o sarcômero é a própria estrutura contrátil, é quem faz realmente o músculo contrair. E como é organizado esse sarcômero? A gente precisa entender algumas linhas ou bandas do sarcômero. Primeiro, a linha Z. A linha Z é quem vai delimitar o início e o fim de um sarcômero. Então, de uma linha Z até outra linha Z é o tamanho de um sarcômero específico. Depois tem a faixa A. A faixa A é o exato tamanho da miosina. Só que na faixa A não tem apenas miosina, porque a cabeça da miosina e a cabeça da actina se juntam em um pedaço, que é a sobreposição da fitinha vermelhinha com a fitinha azul, certo? Aqui no desenho. Então, a faixa A representa a extensão da miosina, mas não existe só miosina na faixa A, existe também pedacinhos de actina, que é onde ela se sobrepõe com a miosina. A faixa H é a faixa que só existe miosina. E a banda I é a banda que só existe actina. Ela não se limita a apenas um sarcômero, porque tem um pedaço do outro sarcômero também que é só actina. E isso é também chamado de banda I. É a mesma banda I, tudo bem? Então, como eu já expliquei, o filamento de miosina pode ser também chamado de filamento grosso. E para vocês lembrarem, miosina começa com M de meio. Então, os filamentos de miosina vão estar sempre no meio. Os filamentos de actina vão estar sempre nas laterais. Tá bom? Agora a gente vai entender realmente como ocorre a contração. Pode ser um processo um pouco complicado da primeira vez que vocês ouvem falar, mas se vocês ficarem repetindo para vocês mesmos, tentarem raciocinar sozinhos o processo, talvez fique mais claro. Se não ficar claro, vocês podem me procurar, que eu tento explicar de uma nova forma também. Primeiro, como eu havia falado, o estímulo do neurônio é quem faz o músculo contrair. Então, precisa ter uma molécula que avisa o músculo que a gente quer contrair o músculo. Essa molécula é chamada de neurotransmissor. Então, ela faz a transmissão de uma mensagem. Para o músculo contrair, o neurotransmissor que atua é a acetilcolina. Então, precisa de um neurônio que avise o músculo que o músculo tem que contrair. E esse neurônio que é o responsável por liberar essa acetilcolina. Onde tem a junção do tecido neuronal, do neurônio com o tecido muscular, é chamada de junção neuromuscular. E é nesse momento, nesse lugar que a acetilcolina é lançada. Então, a acetilcolina é lançada ali na junção neuromuscular e no tecido muscular existem receptores para acetilcolina, ou seja, existem estruturas que permitem a ligação da acetilcolina. Quando a acetilcolina, então, se liga nos receptores que estão no músculo cardíaco, abre os canais de sódio. Os canais de sódio abertos despolarizam a célula muscular, ou seja, vão ser responsáveis por propagar, o estímulo nervoso. E o estímulo nervoso vai se propagar no sarcolema, que é a membrana plasmática, até chegar em uma estrutura chamada de túbulo T, que nada mais é que uma invaginação da membrana para permitir que o impulso nervoso chegue no meio da célula, certo? Então,
o impulso nervoso está caminhando na membrana plasmática através das aberturas de sódio, depois entra nos túbulos T, para abrir mais sódio e para continuar o estímulo despolarizante. Quando o túbulo T é despolarizado, isso envia um estímulo para os retículos sarcoplasmáticos, que estão lá no sarcoplasma, liberarem cálcio. Que eu já tinha falado lá no início que o cálcio também é muito importante para fazer a contração muscular. Então, quando libera cálcio no sarcoplasma, o cálcio vai lá na estrutura da miosina e da actina e vai fazer a junção das duas fitas, da fita de actina com a fita de miosina. Quando o cálcio permite a ligação da actina e da miosina, a quebra de ATP, ou seja, a quebra de energia para que assim seja possível que a actina deslize sobre a miosina e faça então o músculo contrair. Tá bom? Se ficou confuso, vocês tentam repetir o vídeo, mas resumindo, precisa da acetilcolina para liberar o potencial de ação. O potencial de ação, então, percorre a membrana plasmática, percorre o túbulo T, isso faz abrir o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, então, libera cálcio, e o cálcio faz a cabeça da miosina juntar com a cabeça da actina. Essa junção, então, quebra ATP, e a quebra de ATP faz a actina deslizar sobre a miosina, para que assim ocorra a contração muscular. Mas tá, aqui tem o cálcio que está fazendo as duas coisas se juntarem para ocorrer a contração. Mas tem uma hora que a gente precisa relaxar o músculo, não é? Para relaxar o músculo, existe a produção de um outro tipo de substância, que é chamada de acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é responsável por destruir a acetilcolina na junção neuromuscular. Então, se a gente quer relaxar o músculo, o corpo vai produzir acetilcolinesterase e isso vai destruir a acetilcolina. Se não tem acetilcolina, não tem como ocorrer a propagação do impulso nervoso, não tem como ocorrer a liberação de cálcio e não tem como a cabeça da miosina se ligar na cabeça da actina. Isso faz, então, o músculo relaxar e as fibras de actina voltam à sua posição inicial. Tudo bem? Aqui a gente vê a comparação das bandas e das linhas no músculo relaxado com o músculo contraído. Então, vocês podem ver que a faixa A, ela é constante, porque a miosina não vai diminuir de tamanho. É a actina que vai deslizar sobre ela, mas ela não diminui de tamanho. Então, tanto no músculo relaxado como no músculo contraído, o comprimento da miosina, se mantém. A faixa H, ela vai diminuir isso, porque vai ter menos miosina desligada de actina, certo? Então, se a actina se move sobre a miosina, o espaço que só tem miosina vai diminuir. E por fim, a banda I também diminui, porque se há contração dessa faixa de miosina, perdão, vou falar da banda I de novo. A banda I, então, diminui, porque se há deslizamento da faixa de actina sobre a miosina, a actina que está deslizando vai puxar a próxima actina, que também vai estar deslizando sobre a miosina do outro sarcômero. Então, essa faixa, essa banda também diminui de tamanho. Tudo bem? A linha Z, ela não se altera, porque ela é apenas uma divisão de um sarcômero com o outro. E agora, existem algumas substâncias, algumas toxinas, que interferem na junção neuromuscular, então elas interferem na contração. Existem 3 substâncias principais que aparecem nos vestibulares normalmente. A primeira, e por isso eu estou falando delas aqui, tá bom? A primeira delas é o curare. O curare é uma substância extraída de plantas que era muito usada pelos indígenas na hora de caçar. E por que ela era usada? Porque o curare, ele se liga no receptor de acetilcolina.
Então, se precisa de acetilcolina para o músculo contrair, o curare impede a contração, porque o curare se liga no receptor de acetilcolina e não deixa a acetilcolina se ligar ali. Então, há uma competição com o receptor. Se o curare se liga ao receptor de acetilcolina, o curare não consegue despolarizar a membrana, não consegue contrair o músculo. Então, o músculo fica paralisado. E como que os indígenas usavam isso, então, para caça? Eles colocavam na ponta da flecha o curare, e se eles, por exemplo, queriam caçar, sei lá, um passarinho para comer, eles jogavam a flecha com o curare na pontinha da flecha para acertar o passarinho. O passarinho, ele contrai os músculos para conseguir voar. Se ele não consegue contrair os músculos para voar, ele fica... O músculo para, então ele cai e o indígena consegue pegar esse animal para se alimentar, certo? A próxima é a toxina botulínica. A toxina botulínica é muito usada num procedimento estético chamado Botox. E o que ela faz? Ela impede a liberação de acetilcolina. Então, se não tem acetilcolina também, não vai ter contração muscular. E por que que ela é usada para procedimento estético? Porque quando a gente faz assim, por exemplo, tá vendo que a gente contrai o músculo da testa, certo? E isso, com o passar do tempo, vai criando marcas de expressão, que são essas linhas da nossa testa, das nossas testas. Isso pode incomodar as pessoas esteticamente. Se a gente aplica a toxina botulínica no músculo da nossa testa, é como se a gente não conseguisse contrair o músculo. Então, se a gente não consegue contrair o músculo, não vão ficar essas linhas de expressão. E assim a gente corrige um problema estético que pode incomodar as pessoas. Por fim, a toxina tetânica, é a substância que vai fazer o contrário da toxina botulínica. A toxina tetânica vai fazer com que o músculo contraia sem parar. Como ela faz isso? Ela impede a liberação, a produção de neurotransmissores inibitórios. São os neurotransmissores que ajudam o músculo a relaxar, a não ficar contraído. Não é a acetilcolina, porque a acetilcolina faz contrair. São outros tipos de neurotransmissores que a gente não precisa saber os nomes, tudo bem? Então, se ela impede a produção de neurotransmissores inibitórios, a acetilcolina vai estar sempre em atuação. Então, o músculo vai estar sempre contraindo. Se o músculo está sempre contraindo e a gente não tem como regular essa contração, vai ocorrer a contração involuntária do músculo. E essa contração normalmente causa tremores muito fortes dos músculos, porque eles ficam o tempo todo contraindo. E a toxina tetânica, ela é a toxina de uma doença conhecida como tétano. E a contração involuntária nessa doença é chamada de tetania. Tudo bem? E agora a gente vai tentar entender de onde o músculo tira o ATP, de onde o músculo tira a energia para fazer a contração. Na maioria das situações, a gente usa a glicose, que vem do carboidrato. Então, se a gente come um pão que é cheio de carboidrato, a gente tem a glicose, e a glicose vai ser consumida num processo de respiração aeróbica que vai produzir ATP, que faz o músculo contrair. Quando a gente consome muita glicose, ou seja, a gente come uma quantidade de pão enorme, que é mais do que o nosso organismo precisa para sobreviver, a glicose ela pode ser armazenada na forma de glicogênio. E o glicogênio fica armazenado principalmente no nosso fígado. Então, o glicogênio é a glicose de um jeito diferente que ela é armazenada no nosso organismo. Se a gente precisa, por exemplo, se a gente tem glicogênio armazenado lá no fígado e tem uma situação, por exemplo, que a gente está muito tempo sem comer, o glicogênio vai servir como fonte energética. Então, através do processo de glicólise, o glicogênio volta a ser glicose, para a glicose, então, entrar na respiração aeróbica e produzir ATP para permitir a contração muscular.
Outro tipo de fonte de energia é a fosfocreatina. A fosfocreatina é uma substância produzida pelo nosso corpo mesmo, que também é utilizada como fonte de energia, mas ela não é a principal fonte de energia. Ela é utilizada em movimentos muito rápidos. Por exemplo, se a gente vai fazer isso uma contração muscular muito rápida, pode ser que não dê tempo de fazer a glicose entrar no ciclo de Krebs e liberar ATP. E aí, quem pode ser mobilizado em situações de contração muito rápidas pode ser essa fosfocreatina, que não precisa entrar no ciclo de Krebs para produzir ATP. Então, a produção de ATP através da fosfocreatina é muito mais rápida. Mas ela nunca vai ser a fonte primordial de energia, sempre é a glicose, tá bom? E aí, não sei se vocês lembram do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs ele também precisa de oxigênio para acontecer. Existe uma estrutura nas nossas células chamada de mioglobina, que é responsável por armazenar oxigênio. Então, se uma hora a gente precisa de produzir energia, junto à glicose, que vem do glicogênio ou da própria alimentação direto, e junto ao oxigênio que primeiro vem da nossa respiração, mas depois fica armazenado nas mioglobinas. Então, com a glicose e com o oxigênio, a gente consegue produzir ATP, certo? E na respiração aeróbica, então, é quando a gente tem oxigênio suficiente para produzir ATP. Mas existem situações que a gente não tem oxigênio suficiente para não tem oxigênio suficiente para fazer a produção aeróbica de ATP. Então, a gente passa a fazer a respiração anaeróbica, que é um processo de fermentação da glicose. Nesse processo de fermentação, não precisa de oxigênio, mas a gente também consegue produzir ATP. Só que a gente produz ATP numa quantidade menor do que se fosse na respiração aeróbica. Nesse processo de fermentação da glicose, há produção de uma substância chamada de ácido lático. Ácido lático é uma substância, então, que faz a gente ter fadiga muscular, porque ela é tóxica ao músculo. Quando a gente tem muita produção de ácido lático, então, se a gente fica num estado de deficiência de oxigênio por muito tempo, a gente começa a ter cãibra, que é nada mais é a fadiga muscular por acúmulo de ácido lático, causa muita dor, tá bom? Nesse esqueminha de vocês do livro, eu vou tentar explicar para vocês entenderem o esqueminha. Então, qual a nossa fonte primordial de energia? Glicose, que é vinda do sangue, e ela entra na respiração aeróbica, no ciclo de Krebs. E para ter produção de ATP no ciclo de Krebs, também precisa de oxigênio. Então, vem a glicose e o oxigênio para fazer respiração aeróbica e produzir ATP. Lembrem que o ciclo de Krebs, respiração aeróbica, acontece nas mitocôndrias. Por isso que ele colocou aqui, respiração aeróbica nas mitocôndrias. Se tem uma situação que a gente precisa de glicose, mas não tem glicose pronta no sangue, mas tem glicogênio armazenado lá no fígado, o glicogênio, então, é estimulado a ser liberado na corrente sanguínea para entrar no processo de glicólise, que, relembrando, é o processo que faz o glicogênio voltar a ser glicose. Aí, do mesmo jeito, a glicose, então, entra no ciclo de Krebs com o oxigênio e faz a produção de ATP para contrair o músculo. E a fosfocreatina, como eu já tinha falado, é outra fonte de energia para contração rápida, como fonte de energia de movimentações muito rápidas. Pode ser também como tem quantidade muito pequena, pode ser a primeira fonte de energia para iniciar uma contração, mas logo ela acaba, a fosfocreatina, e aí quem faz realmente a produção de ATP para fazer a contração muscular é a glicose. E aí, se não tem oxigênio, a gente passa a fazer respiração anaeróbica, então, para fazer a fermentação da glicose e produzir ATP. Mas lembrem que se a gente ficar num tempo muito grande sem oxigênio, a gente começa a produzir ácido lático
em quantidades muito grandes, em quantidades tóxicas ao nosso músculo, e isso provoca fadiga muscular, ou também conhecida popularmente como cãibra, e provoca muita dor. Aqui, o livro de vocês, a apostila de vocês, colocou como uma matéria a mais, um plus. Então, eu vou explicar para vocês certinho porque está no livro. Não é uma matéria muito cobrada realmente no vestibular, mas se vier a cobrar, vocês sabem. E é interessante também vocês entenderem os dois tipos de fibra, esses dois tipos diferentes. Então, o que existe no nosso corpo são dois tipos de fibras musculares, dois tipos de miose, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é também chamado de fibra lenta ou fibra vermelha, e o tipo 2 é também chamado de fibra rápida ou fibra branca. O tipo 1 é priorizado quando a gente precisa de esforços contínuos, ou seja, em uma maratona, que a gente precisa de contração muscular durante muito tempo, ou seja, a pessoa precisa ficar correndo durante um intervalo de tempo muito rápido, a fibra tipo 1 é priorizada. E por quê? Porque ela possui um aporte de oxigênio, aporte de glicose, aporte sanguíneo muito maior que do tipo 2. Como isso acontece? Então, o tipo 1 tem uma quantidade de mioglobina muito maior. Então, ela tem uma oferta de oxigênio para a contração muscular muito maior. Isso é importante porque a gente consegue fazer o músculo contrair durante um intervalo de tempo maior em aerobiose, ou seja, com oxigênio. Porque se a quantidade de oxigênio for baixa na fibra do tipo 1, a gente vai entrar em fadiga muscular muito rápido, porque a pessoa não vai ter mais oxigênio e ainda vai ter que continuar correndo, porque ela está correndo uma maratona, então é durante muito tempo, e ela vai ficar propensa a produzir ácido lático e vai ter cãibra, e ela não vai conseguir completar uma maratona. Porque também precisa de contração muscular durante muito tempo, a gente precisa de mais mitocôndria para produzir mais ATP e ficar durante muito tempo produzindo ATP. Também precisa de mais capilares sanguíneos para ficar chegando glicose continuamente, que a glicose é a nossa fonte de energia principal. Como eu já tinha dito, o sistema preferencial energético é aeróbico, com a utilização de oxigênio para não produzir ácido lático e o músculo não entrar em fadiga. A velocidade de contração é lenta. E por que isso? Porque o que a gente precisa em uma maratona é continuar correndo. Não é simplesmente velocidade, é resistência. Para a gente conseguir fazer a contração muscular perdurar muito tempo, a contração não precisa ser rápida, ela só precisa ser resistente. Para ser resistente, ela precisa de oxigênio, de glicose, de oxigênio e de glicose e de ATP. Ela não precisa que seja rápido, certo? E como eu falei, a resistência à fadiga é alta, porque tem uma oferta de oxigênio muito grande. Mas agora, se uma pessoa for levantar um peso, eu não sei como chama, naqueles esportes de levantamento de peso, a pessoa precisa contrair o músculo muito rápido. Então, a força o que ela precisa é uma fibra que vai contrair muito rápido. E ela não vai precisar de utilizar muita glicose, nem muito oxigênio. Não vai precisar utilizar isso. Ela precisa de um processo rápido que dê ATP em uma quantidade satisfatória para ela conseguir levantar o peso. E é isso. Então, ela não precisa de muita mioglobina, por isso o conteúdo de mioglobina é pequeno. Ela não precisa de muita mitocôndria, ela só precisa produzir uma quantidade durante um curto intervalo de tempo. Os capilares sanguíneos também são poucos, porque ele não precisa de muita glicose. Ele precisa que tenha glicose, mas não muita, porque ele não precisa continuar durante muito tempo a contração. E para isso, para ser rápido, pode ser priorizado o sistema energético anaeróbico, porque a fermentação é um processo mais rápido do que a respiração aeróbica. Então, mas aqui vai ter um pouco de produção de ácido lático, só que como o músculo não vai continuar contraindo, não vai despender muita glicose, a quantidade de ácido lático produzida aqui vai ser muito pequena, porque é apenas um levantamento de peso rápido, momentâneo. Então, vai produzir um pouco de ácido lático sim, mas não em quantidade suficiente para causar fadiga. Aqui, o importante é a fibra ser rápida.
como em maratonas, o importante é a fibra ser resistente, certo? E a resistência à fadiga aqui é baixa, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre tecidos musculares. A gente encerrou a parte da biologia chamada de histologia, e a próxima aula a gente vai começar a fisiologia, que é o estudo dos sistemas do nosso corpo. Quero deixar aqui, falar mais uma vez que eu estou disposta para ouvir vocês. Se vocês quiserem dar feedback sobre os vídeos, fiquem à vontade. Se quiser tirar dúvidas também, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, perdão. E espero ver vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima.